Mateus capítulo 7, versículo 1. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Amém? Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Jesus, no seu sermão do monte, aqui o capítulo 7 encerra o sermão de Jesus no monte. No capítulo 5 ao 7 vocês vão ver Jesus dando instruções, ensinando os discípulos, ensinando a multidão, ensinando aqueles que estavam ali para ouvir a voz dele. E quando ele entra no capítulo 7, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Quando a gente lê esse versículo, dá a entender que a gente não pode julgar no sentido que a gente não pode avaliar ou analisar ou formar algo na mente a partir daquilo que é certo. Não, Jesus não está querendo dizer isso. Porque ele mesmo diz, quer dizer, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz para a gente julgar os que são de dentro. Porque os de fora são o Senhor, Deus que julga. Então, nesse sentido, ele está querendo dizer para a gente não julgar quando a gente está com a trave no nosso olho querendo arrancar o cisco do irmão. Então, é nesse sentido. Então, eu não posso formar um decreto, ou formar um juízo, ou formar uma condenação em cima do meu irmão, sendo que eu estou bem pior. Então, eu não posso querer corrigir uma coisa, sendo que eu estou muito pior nas outras. Então, às vezes, a gente quer tirar um cisco, que é minúsculo, e às vezes nós estamos com uma trave, ou com uma viga. E viga, irmãos, é o que dá sustentação muitas vezes à casa. Faz parte da construção. E a viga, ela fica na horizontal. Então imagina, a viga aqui, no olho. E a viga é algo, nesse sentido, na palavra no grego, é que fica firme. Então às vezes a pessoa está tão no pecado, e ela está tão presa no pecado que ela não consegue ver. Então às vezes a gente quer tirar um cisco, sendo que tem uma trave no nosso olho. Jesus falou: não façam isso, porque da medida que vocês julgar, vocês vão ser julgados. Às vezes a gente quer julgar um cisco, e nós estamos com uma trave. Imagine se alguém julgar a gente pela medida da trave que está no nosso olho. Então, em nome de Jesus Cristo,
que a gente sempre vem analisar a nossa vida. O Novo Testamento, quando alguém vai julgar alguma coisa na igreja, como diz em 1 Coríntios 5, uma situação que teve de um rapaz que fez algo de errado na igreja, que ele teria que ser julgado ali, então tem que julgar da forma certa. As pessoas analisavam o contexto e faziam aquilo da forma certa, não julgava da forma errada. Então, quando você for avaliar alguma coisa, ou querer falar algo de alguém, ou querer se achar alguma coisa, olhe primeiro para você. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para mim também. Então, a gente tem que analisar a nossa vida primeiro. Como que eu vou falar de alguém que está em adultério, se eu estou em prostituição? Como eu vou falar de alguém que bebe, se eu vivo fumando? Como eu vou falar de alguém que usa droga, se eu me embriago? Como eu vou falar de alguém que mente se eu vivo mentindo? Como eu vou falar de alguém que não é crente se eu estou na igreja e não sou crente verdadeiro? Então a gente tem que analisar muito, irmão, antes da gente falar. Então a gente tem que prestar muita atenção se a gente não está cometendo talvez o mesmo erro do que aquela pessoa que está com cisco, ou às vezes pior. Às vezes nós estamos tão cegos olhando para o outro que esquecemos da trave do nosso olho. E isso acontece. Por isso que Jesus está alertando. Se não acontecesse isso, Jesus não estaria alertando. Mas Jesus, conhecendo os seus discípulos, até os discípulos entre eles tinham umas coisinhas entre eles. E Jesus sabe, irmão, que às vezes entre nós precisa ser coisa, tem coisa que precisa ser tirada. Então, por isso que ele alerta a gente. Vamos parar de olhar para o cisco e vamos ver se não tem trave no nosso olho. Irmão. A trave, olha no sentido que é dessa palavra. Ela impede da gente enxergar. Entendeu? Então, como que a gente quer tirar um cisco se a gente não está enxergando nem a trave que está no nosso olho? Olha o que diz a palavra nessa tradução. Olha que maravilhoso. Versículo 3. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Claro que é visão espiritual. Ninguém está com a viga física pendurada no olho. Mas é espiritualmente. Aí diz assim. Hipócrita não, versículo 4. Como você pode dizer a seu irmão, deixe tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí diz, mas hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Aí diz assim, então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, o que está querendo dizer para nós? Enquanto a gente não analisar a nossa vida, enquanto a gente não tirar toda a trave, a gente não tem nem autoridade para corrigir algum irmão. Ou para chegar diante de algum irmão, com espírito de mansidão, como diz em Gálatas, e corrigir, irmão, tome cuidado com esse pecado, tome cuidado com a situação, você está errando, você está falhando. Mas aí, se a gente está com a trave, como que a gente vai falar para o irmão? Querer tirar o cisco do irmão. Então, primeiro a gente tem que olhar para nós. Irmãos, vamos tomar cuidado, se a gente não está firme em algum erro, em alguma falha. A gente não tem que estar firme no erro, a gente não tem que estar firme na falha, a gente tem que estar firme com Jesus. Ah, mas não tem nada a ver um errinho, uma falhinha aqui, irmãos, é de erros e erros que vai juntando um erro enorme. É um aqui, outro ali, que daqui a pouco, irmão, está tudo normal, mas não é assim que funciona. Um erro, um abismo, leva o outro abismo. Um erro, se não vigiar, vai levando o outro erro. Por isso que já tem que tirar o mal logo pela raiz. Errei aqui, meu misericórdia, me perdoa, já corrige na hora, em nome de Jesus. Não vigiou, não, dá tempo ainda de corrigir. Não, tem misericórdia de mim, Deus, eu não vigiei, mas agora eu quero ficar com a minha vida em ordem na sua presença. Então, em nome de Jesus, vamos tirar toda a trave, se houver, ou álcool. É um personagem, é um fingido. É um falso. Ele vive uma vida que não é dele. Então, isso aqui é sério. A pessoa chega aqui para missionar a Letícia. Eu chego todo bacana, tudo bonitinho.
achando que eu estou o bacanão, o santão da galáxia, como se diz, e chego para ela, ó, você está errando nisso aí. Aí ela só vai olhar e falar, rapaz, você está com a trave, não está nem percebendo. E sabe quem fazia isso? Os fariseus. Jesus chamou eles de hipócrita. Por quê? Porque eles falavam para o povo fazer, mas eles mesmos não faziam. Jesus falou, vocês fazem o que ele fala, mas o que eles fazem, vocês não fazem não. Então imagine, a gente corrigindo alguém, sem a gente fazer o que deve ser feito. Eu falo para o meu irmão, irmão ama e eu não amo. Irmão perdoa e eu não perdoo. Irmão, ora e eu não oro. Lê a palavra e eu não leio a palavra. Se santifica e eu não santifico. Isso é hipocrisia. Como que eu vou falar uma coisa que nem eu mesmo estou praticando? Irmão, vigia onde você está olhando e eu estou olhando para o lado errado. Vigia o que você está pegando e eu estou pegando coisa errada. Vigia onde você está andando e eu estou andando para o lado errado. Isso é hipocrisia. E não adianta, já foi falado aqui, irmão. De Deus, a gente não se esconde. De Deus, a gente não se esconde. Eu posso chegar aqui na igreja, eu só estou dando um exemplo. Fingir que eu sou o melhor pastor do mundo, que eu não sou, não. Quem é o melhor pastor é Jesus. Mas fingir, mas Deus sabe se eu sou o melhor pastor ou não sou. Deus sabe como eu sou no particular. Deus sabe como eu sou no privado. É a mesma coisa, não adianta a gente chegar aqui, querer passar uma aparência de cristão, de servo de Deus, sendo que se Deus está vendo maldade no nosso coração. Não adianta eu querer dizer que eu sou bom, se dentro de mim tem maldade, irmãos. Então não adianta a gente fazer, olha os fariseus, vamos dar um exemplo, já que está falando de hipocrisia. Apesar de eles serem uns homens da lei, dentro deles tinha maldade. Eles não tinham misericórdia do próximo. Não tinha juízo, não tinha fé. Pelo contrário, por eles matavam a mulher adulta, por eles matavam Jesus, por eles não estavam nem aí com o povo. Porque o negócio deles era mostrar uma aparência. E, irmão, Jesus não está preocupado com aparência. Jesus está preocupado com santidade na presença dele, com verdade, com justiça. É isso que Jesus está preocupado. Que nós buscamos a Ele e adoramos a Ele em espírito e em verdade. Irmão, se a gente parasse para analisar nesse... Sabe o que Jesus está falando aqui para nós, irmão? Sinceramente é o que eu estou entendendo. Para a gente analisar mais a nossa vida. Porque às vezes a gente está analisando tanta vida do outro, está esquecendo da nossa. E às vezes a trave está tão grande. Ah, irmão, já vi cada coisa, irmão. A gente tem que vigiar. Às vezes as pessoas falam de homossexualidade e está fazendo um monte de coisa. Está em adultério. Será que só homossexualidade é pecado? Então é umas coisas, sabe, que vai acontecendo. E eu falo, que é isso, gente? Pecado é tudo aquilo que vai contra Deus. É claro que tem pecado que são piores, adultério é ruim, homossexualidade não é de Deus também. Tem um monte de coisa que não é de Deus. Mas a gente tem que analisar. Então vamos olhar para a nossa vida, irmão. Ver se não tem nenhum sentimento que está desagradando a Deus. Eu digo que amo o irmão, mas dentro do meu coração, aí se eu pego um dia esse irmão. Fica esperando uma brecha. Não faça isso não. Não vamos fazer isso não. Não fique esperando uma brecha para a hora que tiver uma brecha. Agora eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Gente, já pensou se as pessoas fossem falar tudo que tivesse que falar para você? Gente, a gente tem que parar e pensar nisso. Irmão, eu mesmo rapaz, já pensou se as pessoas fossem falar para mim tudo que eu tinha que escutar quando eu não andava na presença dele? Coitado de mim, eu ia morrer. Coitado, não sei se a gente achar que tudo que a gente vê, a gente tem que falar. Tem que analisar primeiro. A gente tem que fazer uma justiça conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa.
A gente não pode julgar pelo que a gente acha, ou pelo que a gente vê, ou porque a gente acha que vai ser. Nós temos que julgar quando a gente está em comunhão. Porque, olha o que diz o 6. Não dei o que é sagrado aos cães. Como que você vai saber se uma pessoa é cão ou não? Pelo um julgamento. Você vai analisar. Não tem como você saber se você não analisar, se você não definir, se você não prestar atenção. Então a gente não pode ficar dando coisas sagradas aos cães. O que é cães? É aqueles que vai contra Deus, que vai contra a palavra de Deus. São falsos crentes, falsos pastores, pessoas que não querem a palavra de Deus. Estão se comportando como cão. São aqueles que não degustam da palavra. São aqueles que não querem se alimentar do evangelho. São aqueles que não querem a palavra de Deus, irmão. E por incrível que pareça, tem gente que fala que não quer o evangelho, irmão. Tem gente que abraça o cão e fala, é com ele que eu vou morrer. E fala mesmo, não estou brincando. Aí, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não querer ficar dando pérolas, que a palavra de Deus é preciosa, é uma pérola, é um tesouro, para cão que não quer nada com Deus. A Bíblia diz que o cão volta para a lama, ele gosta de lama, ele gosta de sujeira. Ele gosta de coisa errada, ele gosta de hipocrisia, ele gosta de falsidade, ele gosta daquilo que não é de Deus. Aí a gente não pode ficar gastando a palavra de Deus com isso. Por quê? Porque eles mesmos vão usar contra nós. Volta contra nós a palavra. E olha o que diz mais. Nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão. Aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Então, talvez por falta de experiência nossa, talvez a gente já... Eu vou falar com essa pessoa, aí a gente viu que foi voltado contra nós. Já aconteceu isso comigo. Por falta de experiência, falei, já não falo mais nada. Porque cão, irmão, cão ele quer vômito. Porco ele quer lama, ele quer sujeira. Ele não quer pérola, ele não quer coisa preciosa. Ele quer sujeira. Então tome cuidado, então não perca seu tempo. Não quer o evangelho, não quer Jesus, vai para outro. Vai ter pessoas que vai querer ouvir a palavra, vai ter pessoas que vai querer corrigir a sua vida, vai ter pessoas que vai querer andar na presença de Deus, vai ter pessoas que vai querer ser fiel a Deus, mas vai ter pessoas que você vai falar, vai entrar pelo um ouvido, vai sair pelo outro e vai continuar no vômito e na lama. Porque é cão e porco. Irmão, foi Jesus que usou essa expressão, e ele está falando de pessoas. Então, em nome de Jesus, irmãos, primeiro, não vamos julgar. Se a gente não tiver com a vida em ordem, não analisar e fazer as coisas certas, senão a gente não tem autoridade para chegar diante do irmão. Se a gente não analisar a nossa vida e fazer as coisas certas, a gente não pode corrigir. Em segundo lugar, tome cuidado com quem você está falando da palavra de Deus. Tome cuidado com quem você está desperdiçando algo valioso e precioso, que é a palavra de Deus. Pastor, tem que pregar para todo mundo? Tem que pregar para todo mundo. Mas Jesus falou, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Jesus também falou para os judeus, quando vocês entrarem numa casa, e a casa receber, deixa a paz. Mas se não receber, sacode o pé 3 vezes, será maior juízo para ela do que para Sodoma e Gomorra. Para nós, precisa hoje a gente entrar ou falar com uma pessoa, você não quer ouvir o evangelho e bater o pé e sair? Não precisa a gente fazer isso. Espiritualmente, Jesus está falando, não quer ouvir? Vai para outro. Deixa aí, deixa que eu trabalho, deixa que eu trato. Deixa que eu trato. Deixa que eu trabalho. Então, em nome de Jesus, irmão, não vamos julgar. Não vamos dar pérolas aos cães e nem aos porcos, para que não volte contra nós mesmos. E agora que Jesus fala, peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Por que a gente consegue encontrar
aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pedimos? Porque nós estamos na presença de Jesus, na presença de Deus e pedindo a coisa certa. Agora, se a gente não dá crédito à palavra de Deus, se a gente estiver julgando e não estando em ordem com Deus, Deus não vai nos dar aquilo que precisamos. Deus não vai dar aquilo que a gente está pedindo. Porque Ele vai dar o que é bom para nós. Ele vai dar o que é justo para nós. E às vezes a gente está pedindo, ó Senhor, trabalha na vida daquele irmão. Senhor, olha o que ele está fazendo de errado. Olha o que ela está fazendo de errado e Deus está falando, e você, o que você está fazendo? Ó Senhor, nossa, aquele irmão não está aceitando a palavra. Nossa, aquele lá não está aceitando a palavra. Aquele lá está como com Deus está falando, e você, está aceitando a palavra? Então nós temos sempre que analisar, irmão. Sempre que está enquadrado na palavra de Deus, para quando a gente pedir conforme a vontade de Deus, e o Pai ter prazer de abençoar. E Deus ter prazer de nos dar aquilo que nós precisamos, necessitando, e aquilo que é para a glória dEle. E olha o que diz o 9. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Irmão, foi falado aqui, se nosso filho pedir um pão, se nós tiver, nós vai dar um pão para ele. O que significa, irmão, se você está pedindo o que é bom para Deus, Ele vai te dar o que é bom. Agora, se você pedir pedra para Deus, Ele não te dá, não. E às vezes, a Bíblia diz que a gente pede mal. E por isso que a gente não recebe, porque pede com nossos próprios deleites. Ô irmão, ó o sentido espiritual agora que Deus está me levando. Às vezes a gente pede alguma coisa, mas vai ser pedra de tropeço na nossa vida. Aí Deus está falando, pede pão, pede palavra, pede o que é bom, pede o que é puro, pede o que é honesto, pede o que é verdadeiro, pede o que vai ser bom para a tua vida. Não, mas esse namorado que eu quero, mas é essa casa que eu quero, é esse carro que eu quero, é esse apartamento que eu quero, mas é essa vida que eu quero. Deus está falando, é a vida que eu quero para você? Mais fácil é nós falar assim para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. O Senhor sabe o que a gente precisando. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Meu Deus, Deus não faz isso, irmão. Meu filho pediu um peixe, se tiver um peixe, eu vou dar um peixe, eu não vou dar uma cobra para ele. Então olha o que Deus está falando. Se vocês, está comparando o ser humano, se nós sendo maus, às vezes sabendo que dá o que é bom, olha o que ele diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas, ou boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que é o Senhor, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Deus vai dar coisa boa para a gente, irmão. Deus não vai dar coisa ruim para nós, não. Mas pastor, mas eu orei pelo aquele emprego tanto que aquela porta se abriu, não se abriu. Não se abriu porque não era bom. Mas eu orei tanto para comprar aquele carro e até financiar, fazer as parcelas, não deu certo, não aprovou porque não era bom. Porque Deus é Pai, Ele dá o melhor para os seus filhos, se for a hora Ele vai dar, se não for Ele não dá, mas saiba de uma coisa, se Ele diz o não aqui é porque Ele tem um sim melhor, irmãos. Ele está comparando nós, que às vezes somos mal. Ele está dizendo que Ele não é mal, Ele dá o melhor. Ele dá o melhor, irmãos. Aí olha o que vai dizer agora. Versículo 12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Ou depende, tudo isso que a gente faz, resume na lei e nos profetas. Então o que significa? Irmão, se eu não quero que as pessoas não me julguem, então tem que tomar cuidado para não estar julgando. Se eu não quero que as pessoas me rejeitem, quando eu vou pregar a palavra, eu não tenho que rejeitar. Eu estou falando nesse contexto que a gente está lendo. Eu não tenho que rejeitar quando alguém está pregando a palavra verdadeira para mim. Se eu não quero receber coisa mal, eu não posso dar o que é mal. Então, irmãos, o que a gente quer receber é o que a gente tem que dar. Oh, isso aqui é maravilhoso, irmão. Eu quero receber amor, mas nós só dá ódio. Eu quero receber paz, mas nós só vive estressado. Eu quero receber alegria, mas só vive com raiva. Irmão, como que a gente vai receber o que a gente não dá?
Ah, não, mas fulano tinha que me tratar assim, mas o pastor tinha que me tratar assim, mas aí o pastor diz, mas a irmã tinha que me tratar assim, mas como nós estamos tratando as pessoas? Irmão, isso aqui é sério, depende da lei dos profetas. Jesus está falando, se vocês não fazem isso, vocês estão por fora. E no Antigo Testamento, se não cumprir algo da lei, estavam perdidos. Mas vamos trazer para a graça. Jesus não falou para a gente amar a Ele acima de todas as coisas, ou a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como Ele amou? Então, irmão, se nós queremos que o próximo doe a nós, os homens façam para nós, vamos fazer. Você gosta que alguém olhe de cara feia para você? Então não olhe de cara feia para as pessoas. Você gosta que alguém grita com você? Então não grite com as pessoas. Você gosta que alguém te odeie? Então não odeie. Então, irmãos, é isso que a gente deve analisar. Irmãos, se você for entrar na onda do inimigo, a Bíblia diz em Romanos 8:21, não se deixe vencer do mal. Mas vença o mal com o mal? Não, vença o mal com o bem. Olha, esses dias nós num trânsito, irmão. Esses dias não. Hoje nós vimos. Rapaz, um carro passou na nossa frente, quase entrou no outro atrás, foi igual doido assim no outro. Mas, rapaz, mas já pensou se eu resolvo fazer igual ele? E se tem outro mais doido na frente, fala, então já vai, eu vou dar ré aqui, eu vou frear, aí ele vai ver, ele está atrás, ele... Mas graças a Deus que todo mundo não é igual a todo mundo. Então, porque o rapaz fez aquilo, eu não devo fazer aquilo. Eu devo fazer o que é certo. Então, imagine se todo mundo resolve pagar um mal com um mal. Imagine se todo mundo resolve pagar o ódio com o ódio. Ou a raiva com a raiva. Imagine se todo mundo resolve pagar o adultério com outro adultério. Imagine se uma pessoa resolve pagar uma ofensa com outra ofensa. Então, irmão, o que a gente quer receber é o que a gente deve fazer. Amém? Isso aqui nem eu que estou falando, não é Jesus, tá? Aí ele diz agora no 13. Entre pela porta estreita. Qual que é a porta estreita, irmão? É a porta da palavra de Deus. É a palavra do Senhor na nossa vida. Jesus está ensinando. E quando a gente obedece, nós estamos entrando pela porta estreita. Aleluia. Ele diz mais: pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Você vê. Às vezes tem mais gente para te afastar de Deus do que te aproximar. O caminho largo, irmão, é oferecido aí, de graça. Até pagam para você entrar no caminho largo. O inimigo é tão sujo que até paga para você entrar no caminho largo. Foi o que ele fez com Jesus. Ó, entra aqui, eu te darei todos os reinos. Eu vou pagar seu salário para você entrar no caminho largo. Jesus falou, não. Eu já tenho um salário, é o Pai que paga. Eu já tenho um reino. O reino já está guardado pelo Pai. Então o caminho largo é espaçoso. O caminho largo é isso aí. Que você anda sem a palavra, que você faz o que quer, anda da forma que quer, pensa da maneira que quer, age da maneira que quer, vai para onde quer. O caminho é largo. Ah, não preciso estar na igreja, não preciso buscar Deus, não preciso de oração, não preciso de Deus, não preciso do meu irmão. O negócio é só eu trabalhar 24 horas por dia, porque quem faz o dia, quem faz o dinheiro sou eu. Caminho largo. Não, mas agora que eu estou ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês, não tem como eu nem ir na igreja. Não tem como eu lembrar de Deus. Caminho largo. Caminho largo. O que é caminho largo? Não amar é caminho largo. Porque para amar você tem que se esforçar. Sabia que amar é um mandamento? Os 10 mandamentos se resumem em 2. Fala, não, pastor, eu não quero amar. Rapaz, é um dever nós amar. Nós que não ama não para ver. A Bíblia diz que nós devemos é o amor. Pastor, não devo nada a ninguém. Ah, não deve não. Nós devemos amar, irmão. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como Jesus amou. Aí ele diz assim,
13. Entre pela porta estreita. Irmão, entra pela porta estreita. Mas pastor, é muito apertado, até estreito. Mas é melhor entrar por ela. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, à condenação. E olha que ele diz, são muitos que entram por ela. Irmão, Jesus estava falando que são muitos que entram pelo caminho da perdição. Aí às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, mas a maioria das pessoas são do mundo, a maioria das pessoas não quer saber das maioria. Irmão, a Bíblia diz que são muitos que vão entrar por ela. São muitos que vão entrar pelo caminho largo. E é a palavra de Deus que diz. Nossa, mas eu falo para 10 pessoas, em cada 10 só um quer ouvir a palavra. Glória a Deus por esse um que quer ouvir. Mas eu falo às vezes para 5, só um quer ouvir. Glória a Deus por esse um que quer ouvir. Os outros 5 preferiu a porta larga, outros 4. Irmãos, não é porque todo mundo está entrando que você vai entrar. Ah, mas a maioria está assim, a maioria. Irmão, se é porta larga, sai fora. Se é porta larga, não presta. Se é porta larga, o caminho no final é condenação. Se é porta larga, não é salvação. Então, porta larga, irmão, em nome de Jesus. Nós temos que correr. E vai falar que muitas vezes nós não gostamos de facilidade. Mas nem sempre a facilidade. Oh, eu estou errando, meu Deus. Facilidade é a realidade. Muitas vezes é falso, irmão. É engano, é ilusão, é encantamento. Mas a porta estreita é a verdade. A porta estreita é outro caminho. A porta estreita é uma pessoa e é Jesus Cristo, irmão. Olha o que a palavra diz. Muitos que entram por ela, no 14 diz assim agora. Como é estreita a porta e apertada. O caminho que leva à vida. Uma leva à morte e a outra leva à vida. E olha o que vai dizer. Isso aqui me chamou a atenção, esse versículo. São poucos os que a encontram. Por que não podia falar assim? São poucos que entram por ela. Mas a Bíblia está dizendo, são poucos que a encontram. Sabe por quê? Porque, como eu disse, a porta é Jesus. E quem encontra Jesus, encontra a porta. Quem encontra a porta, encontra a salvação. E são poucos que encontram Jesus. São poucos que têm um encontro com Ele. Encontro verdadeiramente com Ele. Com toda, você vê várias pregações. Irmãos, tem que abrir o coração para Deus. E quando fala de encontrar Jesus, não é um encontro igual aqueles 10 leprosos, quer dizer 9 que não voltou nem para agradecer. Não é um encontro que não. Às vezes tem luta. Às vezes tem coisas que a gente tem que passar. Mas é o melhor caminho. É estreito, mas é bom. É estreito, mas gera vida. É estreito, mas tem bênção. É estreito, mas tem vida eterna. É estreito, mas tem Jesus. Então entra pelo caminho estreito. Deixa o caminho largo de lado. Pastor, mas já falaram para mim o que eu estou fazendo na igreja. Fala para eles assim. Não pode falar isso não, meu. Você tem misericórdia. Pode falar isso não. Eu estou fazendo o que você não está fazendo, estou brincando. Eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando pela minha salvação. Estou buscando pela minha vida. Estou buscando pela cura. Eu estou buscando aquele que pode salvar a minha vida. Aquele que salvou a minha vida. Aquele que me cura, aquele que me liberta. E era a mesma coisa que você deveria estar fazendo. Buscando o teu Salvador, buscando o seu Senhor. Porque só tem uma porta e a porta é Jesus. Aleluia. Que nós possamos entrar por essa porta, que é Jesus Cristo. E vamos tomar cuidado quando nós não entrar por essa aqui. Quando a gente entrar por essa porta, vamos tomar cuidado. Por quê? Lembra, voltando só um pouquinho. O cisco, um pedacinho de palha, um galho seco é pequeno. Agora, a viga que fica na horizontal, irmão, é grande. É grande. Então toma cuidado. A hora que você entrar pela porta, você não acabar esbarrando na porta. Essa viga impede nós de entrar pela porta estreita, irmão.
Essa viga impede nós de entrar pelo caminho da salvação. E Jesus não quer isso para a minha vida e para a sua vida. Jesus quer a gente salvo. Jesus quer a gente liberto. Jesus quer a gente curado. E Jesus quer curar vidas através da nossa vida também. Jesus quer libertar vidas através da nossa vida também. Então, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida esteja em Cristo Jesus. E em nome do Senhor Jesus, não vamos julgar se a gente está com uma trave. Em nome do Senhor Jesus, não vamos dar pelas aos porcos e não vamos ser porco nem cão, em nome de Jesus. E outra coisa, vamos pedir, mas vamos pedir com sabedoria, porque o Pai pode dar. E outra coisa, não vamos entrar pela porta larga, porque é espaçosa, mas leva à perdição. Vamos entrar pela porta estreita, porque só ela traz a salvação. Amém?